Muito boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público aqui presente nessa noite, amigos aqui presentes, secretários, imprensa, todos que nos acompanham via internet, a todos, muito boa noite. Senhor presidente, a gente agora acabou de ser surpreendido por mais essa notícia que Vossa Excelência acabou de passar. É algo muito triste, que deixa nós todos consternados, e algo que tem que ser investigado a fundo. É muito estranho, algo que até então nunca tinha ocorrido, ocorre uma tragédia triste como essa no clube do Flamengo, e agora já em seguida num outro clube também do Rio. A gente tem que, claro, que lamentar profundamente, mas tem que exigir apurações muito rigorosas em relação a isso, para ver se isso de fato é uma tragédia que, obviamente, não digo anunciada, mas muito possível, haja visto que o próprio vereador que antecedeu, Nil Ramos, relatou do que ele próprio viu, sentiu, passou, né, que ocorre nesse país. O futebol que movimenta milhões, bilhões, talvez, né, fortunas, né, muitas pessoas ficam milionários, jogadores, empresários do meio, cartolas e muitos outros ganham milhões, e onde na base, onde surgem os craques, né, ali no celeiro, que mesmo que não se desenvolva como um atleta profissional, mas a gente sabe da importância do esporte tem na vida de qualquer pessoa, na formação do ser humano, do caráter e tudo. E na base, onde você tem ali milhares, no caso do Brasil, talvez milhões, até de jovens meninos que sonham um dia ser jogador de futebol e procuram isso, acontecer uma tragédia como essa, estarem vivendo, mesmo os que não chegam a passar, felizmente, a viver o que essas famílias estão vivendo, mas de toda a necessidade, a precariedade que vive. Eu acho que a gente tem que pensar no momento que a gente vive, que a gente acredita estar vivendo o início de uma nova fase, que sejam tomadas medidas para que isso não ocorra, que esses jovens não sejam submetidos a condições tão precárias num esporte que movimenta bilhões de reais, né? Enfim, a gente vê um início de ano muito triste, né? A tragédia e corrompimento da barragem, que também é algo que, muito provavelmente, se houvesse, de fato, seriedade no trabalho de fiscalização, né, tudo talvez não tivesse ocorrido, e que, se não tiver punições severas em relação aos responsáveis, vai continuar ocorrendo. Se o governo não tiver um trabalho de prevenção muito sério, muito rigoroso, vai voltar a acontecer. Num país como o Brasil, que tem tantas barragens, né, talvez um dos que mais tem no mundo, né, por diversas situações, seja essas de rejeitos, ou seja, por contenção de água para hidrelétricas, mas, enfim, se não tiver um trabalho muito sério e rigoroso, a gente, infelizmente, vai ver isso novamente. Tivemos agora a notícia hoje também da morte trágica de um fantástico jornalista, né, Boechat, que quem conhece um pouco do jornalismo e da sua trajetória e do que é se fazer o bom jornalismo, né, acho que todos tinham uma grande admiração por esse profissional realmente diferenciado. Uma triste morte. Enfim, e tivemos na semana passada, aí, se Deus quiser, só foi triste a notícia do fato, mas em breve certamente teremos boas notícias, né, do nosso, mais do que um colega, um amigo, o Rodrigo Paixão, um exímio vereador extremamente, como nós todos sabemos, combativo, atuante, que vem fazendo um trabalho como um parlamentar digno de toda admiração e respeito, e que teve aí, né, essa notícia de ter que fazer meio às pressas uma cirurgia. Fomos todos surpreendidos, mas tenho fé e que o Rodrigo em breve estará plenamente recuperado e novamente nessa casa, porque a cidade precisa do trabalho dele, né, e nós todos, como amigos que somos, queremos e desejamos, assim, de forma muito sincera, não tenho dúvida disso, por parte de todos aqui, que ele esteja recuperado em breve e esteja conosco aqui rapidamente. E daí vem, como disse aqui o vereador Nil, a importância da gente estar, mesmo quando está tudo bem, né, estar fazendo sempre exames, check-ups, né,
para que, se detectar alguma coisa, possa ser tratado rapidamente, em tempo, e não tenha nada mais grave. Eu tenho uma pauta até que um pouco parecida em alguns pontos com a do vereador Nil Ramos, em alguns pontos abordados aqui, e quero até reforçar o que já foi dito pelo vereador em algumas questões. Uma delas, né, que já estava anotado para falar e que tenho certeza que os vereadores vão estar abordando, é a questão da conta de água agora do início de ano, né, que veio para grande parte dos munícipes um valor muito maior, em alguns casos valores absurdos, que provavelmente houve, se não tinha vazamento, erros, mas em muitos casos também aumentos consideráveis. E a informação, né, que nós temos é que houve um período maior de medição, normalmente a cada 30 dias, às vezes há uma variação pequena, de 1, 2 dias para mais ou para menos, mas é na média 30 dias, e nesse caso, por problemas aí que também não ficou muito claro quais são, acabou tendo uma medição com 40 dias ou mais. Isso ocorreu, esse problema de poder medir no prazo estabelecido? Não sei o que houve exatamente, mas, enfim, pode ocorrer. Agora, eu acho que o natural seria que fosse feita a média do consumo de 30 dias. Mediu 40, divide o valor que deu por 40, faz vezes 30, que você vai ter o consumo. Porque se você for cobrar pelos 40, além de naturalmente você cobrar 10 dias a mais, isso no orçamento de muita gente já pesa, já faz diferença, desequilibra, sobretudo nos tempos atuais, que a coisa está tão difícil, né, tão contada ali, mas o pior é que, em muitos casos também, isso muda de faixa, e daí o valor do metro cúbico da água passa a ser muito mais caro. Então, o valor aumenta muito da conta. Penso eu que isso, a lógica, o bom senso mandaria que já fosse feito antes de enviar as contas. Mas, se não foi, eu já havia marcado e estarei amanhã mesmo indo até a autarquia. Se algum outro vereador quiser me acompanhar, fica convidado. Falar com o superintendente, com o Ricardo, que a gente sabe que é um jovem muito dedicado, que vem fazendo um bom trabalho em frente à autarquia. Conversar para que possa ser feita a revisão de todas essas contas o mais breve possível. Sabe, não, mas vai até a Sanebave ver, reclamar, que eles vêm, analisam, mas a pessoa vai ter que ir até lá, às vezes tem que perder dia de serviço ou parte do dia, é todo um transtorno que eu acho que não desnecessário. Né? Bastaria que fosse feito automaticamente a revisão, se isso ocorreu em todas as contas, não sei se é o caso, mas aqui ocorreu, ser feita essa revisão, e recalcular e resolve o seu problema, não precisa causar esse transtorno todo. Então, acho que nessa linha, não sei, é claro, eu não conheço detalhes, não sei se existe algum impedimento para que isso seja feito, mas quero estar conversando com o superintendente, com o Ricardo, para que isso seja feito o mais breve possível, para evitar mais esse transtorno desnecessário na vida de muitas famílias. Estava pautado aqui também, talvez por coincidência, ou até por a gente estar observando algo com olhares parecidos, essa questão, né, da segunda entrada do distrito. Né? Nós aprovamos aqui, como já foi comentado, salvo engano, ano passado, retrasado, não tenho certeza, os recursos, né, na verdade, aprovamos que a prefeitura fizesse a captação de recursos através de empréstimo, né, em condições bastante diferenciadas, até foi muito contestado, alguns discordaram, votaram contra, enfim, mas votei a favor pela destinação, que era para a abertura da segunda entrada do distrito, porque isso acabaria gerando, né, na vinda de novas empresas, uma arrecadação que permitiria pagar tranquilamente esse investimento. Ou seja, viu um empréstimo não como um gasto, mas como um investimento que geraria um aumento considerável de arrecadação. Agora, se isso não for agilizado, de nada adianta a gente ter uma boa lei de incentivos fiscais, de nada adianta a gente ter um secretário atuante, ativo, que corre atrás, vai em busca de novas empresas, se em outras áreas, em outras secretarias, não fizerem a sua parte com agilidade. Né? Volto a falar, não conheço detalhes, mas é algo de tamanha importância para o município, né? O que pode gerar de aumento de arrecadação nos próximos anos, não para já, mas a partir de 2, 3 anos, é algo fantástico. Né? E hoje, com a grande disputa que há por empresas, ainda mais empresas como essas que estão vindo ou que pretendem vir, a gente não pode correr o risco de perder por falta de agilidade nesse processo. É claro que tudo tem questões que dependem de outras
né, de outras alçadas, do governo do Estado, do governo federal, de alguns órgãos, tem todo um processo burocrático, mas tem que ir em cima, ficar em cima. E se precisar dessa casa, não tenho dúvida, que os vereadores, se precisar ir para Brasília, ir para São Paulo, cobrar, pressionar, estamos prontos para colaborar, mas precisa agilizar esse processo. É o mesmo caso do esgoto, né, da linha de esgoto no Distrito Industrial. Há quanto vem se arrastando essa novela? Ora é um problema, ora é outro, os problemas surgem, ocorrem. Não depende só do município, mas vamos fazer o que for preciso, vamos todos, né, trabalharmos em conjunto nesse sentido, porque a cidade pode perder muito se não for agilizado, tanto a questão da segunda entrada, como essa questão do esgoto. E, por último, senhor presidente, eu gostaria de comentar aqui, né, a gente teve nesse final de semana, o primeiro final de semana aí da festa da Uva de Vinhedo, que a gente sabe que está sendo presidida, comandada pelo secretário de governo, Adriano de Souza. Na minha opinião, é um modelo de festa adequado para o momento que a gente vive, um momento de grandes dificuldades, de escassez de recursos. Não daria para o município, acho que não daria e nem deveria ter grandes gastos com festas, com realização de grandes shows e tudo mais. Então, esse modelo de concessão, né, para uma empresa, através de licitação pública, né, e a prefeitura entrando com a parte logística, operacional, com suporte na área de segurança, estrutura, enfim, me parece um modelo bem interessante. Eu não estive ali na abertura, em parte da abertura, visualmente achei que a festa me parece estar muito bem montada, bem estruturada. A gente sabe que a empresa que está organizando é uma empresa com larga experiência, conhece o município, as festas do município, tem experiência em outros locais também. Não são aventureiros, né, aí no ramo, não surgiram do nada, não entro no mérito se é boa ou ruim a empresa, se tem outros problemas, mas que ela tem know-how específico para fazer uma boa festa, tem. Bem montada, vi que estava. Esse modelo, eu acho que com alguns shows maiores, que sejam pagos, acho que é razoável, porque a empresa ela precisa fechar a conta, né, ninguém vai investir muito como é preciso investir na estrutura, na realização de uma festa como essa, se não tiver uma perspectiva de ter lucro. O risco é óbvio que existe, depende do tempo, de chuva, de uma série de variáveis, mas nenhuma empresa vai investir se não tiver a perspectiva de ter algum ganho, né? Então, acho razoável que se tenha, e para isso você precisa ter um equilíbrio financeiro. O único detalhe que eu falei em reuniões, falei antes, volto a falar que eu acho que poderia ser diferente, era que se fosse cobrado no show, somente para quem fosse no show. Deixar a portaria livre para quem quer entrar na festa, a qualquer momento, no dia de show pago, quem quer ir no show, compra o ingresso, né, antecipado ou na hora e entra. Já que a área do show já estava mesmo reservada, com controle, com catraca, eu acho até que seria melhor para o próprio organizador da festa, porque daí quem não quer ir para o show vai consumir. E ele ganha nisso também, né? E para os barraqueiros que pagaram e caro pelos espaços, precisam, né? Porque imagina, nesse período todo, a festa deve ficar bem vazia, nesse período depois que fecha, porque quem entra vai para o show, sai, a maioria vai embora. E como que ficam os barraqueiros ali, né? E para a própria população, tudo bem, pode-se ir na festa em outros dias, em outros horários. Eu acho que há muita reclamação assim que é exagerada, porque tem gente que o negócio é reclamar, não interessa o que fizer, faça de um jeito, vai reclamar, de outro faz, porque o negócio é tirar pedra e reclamar. Tem gente que é assim, é infeliz, é de mal com a vida, e seja o que fizer. Agora, existem críticas, observações construtivas. O que eu estou falando é no sentido construtivo. Eu acho que a festa está legal, boa, a gente sabe do empenho de toda a comissão organizadora, do trabalho que se dá, enfim, não é de forma alguma uma crítica, é uma observação a um aspecto que eu acho que, se fosse remodulado, seria bom para todos. Talvez exista o problema aí da capacidade do parque, da limitação que foi imposta. E um outro detalhe, só que também ouvi bastante reclamação, é em relação ao barulho. Não tem como, vai fazer show, grandes shows, vai ter o barulho. Foi limitado o horário, e me parece que depois dessa festa vai limitar para mais cedo ainda. Mas tem uma situação, e isso eu vejo de perto, eu não sabia, mas eu entendi. Os técnicos de som ouvem som alto por muito tempo, eles vão perdendo a audição. Eles não percebem, às vezes, que o som está alto demais. Então, é preciso ter, isso eu vi, acompanhei de perto, um acompanhamento externo que fala, meu amigo, não precisa o som tão alto, não precisa, som de qualidade não é som alto,
Porque é possível fazer a festa atendendo bem a população que está ali, sem prejudicar os demais, principalmente quem mora nas adjacências. Senhor presidente, por hoje é só. Uma boa noite a todos.